Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 6, capítulo número 8, melhor dizendo, versículo número 8 e 9, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ore comigo neste momento. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora, meu Deus, vem nos ajudar, vem nos capacitar, vem falar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar na presença do Senhor. Também vou pedir licença para me assentar, para nós iniciarmos este momento da palavra, este momento de reflexão. Quando nós falamos dentro da palavra de Deus, de carne e espírito, é importante nós definirmos de maneira bem clara o que isso quer dizer. Por quê? Porque muitas vezes nós acabamos por não entender certos conceitos e desenvolvemos algumas teologias que são prejudiciais ao nosso crescimento espiritual. Por isso, nós precisamos pautar todos os elementos da nossa teologia dentro da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus. Nós não temos que buscar em nossas experiências, nós não temos que buscar naquilo que sentimos ou deixamos de sentir, nós temos que buscar naquilo que Deus nos deixou para a nossa instrução dentro da sua palavra. E segundo a Bíblia Sagrada, existem duas formas do ser humano, da pessoa humana, viver a sua vida: viver pela carne ou viver pelo Espírito. Não existe uma terceira opção. Alguns, quando leem ali o livro de Coríntios, no capítulo 2, mais especificamente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vão falar de um homem natural, mas os elementos que ali estão, principalmente no original, não nos levam a crer que existe uma terceira via. E existem pessoas que, em função desse tipo de compreensão, acham que existe uma via do meio. Existe o homem carnal, existe o homem espiritual e existe o homem natural. Esse homem natural, então, não é nem o carnal, não é nem o espiritual, é aquele que está ali no meio e que nem é uma coisa nem é outra. Isso é até defendido por alguns teólogos e já li livros a esse respeito, mas dentro daquilo que eu tenho estudado da palavra de Deus, eu não encontro respaldo para uma terceira via, porque essa terceira via seria uma terceira via, sim, meus irmãos, um terceiro caminho de manifestação da nossa vida, que deixaria muitas pessoas completamente, eu não diria a palavra segura, mas de forma não responsável. E a Bíblia não dá essa opção. A Bíblia diz: ou você está na carne, ou você está no Espírito. Então não existe uma terceira via. Não existe uma terceira forma de você manifestar a sua humanidade, a sua vida aqui. Não existe. Então, ou você está vivendo na carne, ou você está vivendo no Espírito. A grande pergunta é: o que é viver na carne? E o que é viver no Espírito? Porque se nós definirmos isso de maneira clara, nós então vamos saber
se estamos de fato vivendo na carne ou vivendo no Espírito. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, e é sempre importante a gente fazer referência ao início de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando o homem e a mulher caíram, a tentação de Satanás foi fazer com que o homem acreditasse que a partir dele mesmo ele podia ter todos os elementos necessários para viver. A grande tentação, na verdade, foi colocar no coração do homem que ele poderia ser independente de Deus, e que em si mesmo o homem e a mulher seriam como Deus nesse sentido, autoexistente, se orientar ou orientar-se a si mesmo. E se você for observar a origem de todo o pecado, é exatamente isso, é a nossa independência de Deus. Então, o que a Bíblia chama de viver na carne é essa forma de vivermos independentes de Deus e separados de Deus, sem a sua orientação. Quando o homem caiu no pecado, ele desconectou-se com Deus, e a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente, e agora vive apenas a sua alma e a sua parte biológica. E como não tem mais a orientação de Deus que vinha conforme a Bíblia Sagrada, toda a viração do dia, o homem teve que criar padrões de comportamento para dar conta da sua existência. E esse padrão de comportamento distanciado de Deus, longe da orientação de Deus, é que a Bíblia chama de carne. Muitas vezes as pessoas pensam que carne é aquilo que você sente no seu paladar, que você sente, não é? No seu tato, aquilo que você sente na sua carne biológica. Mas o que a Bíblia fala e a Bíblia chama de carne, ou viver na carne, é essa disposição nossa interna de vivermos distanciados de Deus e afastados da sua orientação. A partir desta queda, o homem começa a viver na carne, pelos seus instintos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus olhos, por toda a sensoriedade, ou aquilo que ele sente. Não mais ligados em Deus, e não mais orientados por Deus. Nós morremos, segundo a Bíblia Sagrada, mas em Cristo Jesus nós fomos mortos, segundo a Bíblia, no livro de Romanos, e ressuscitados. E agora nós vivemos uma nova vida. Mas como isso se dá? Não é a partir das sensações que você tem na carne. E esse talvez seja um dos grandes problemas para as pessoas entenderem a obra da fé, a obra da graça e a salvação que chega até nós. Muitas pessoas estão buscando sentir alguma coisa a partir do momento em que eles entregam a vida ao Senhor Jesus. Não é que isso não aconteça, ou que isso não pode acontecer, ou não possa acontecer, mas esse não é o padrão. Não é isso que significa, porque senão não seria pela fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que não é observado e abarcado pelo mundo sensível dos nossos, do nosso físico. E aí o que acontece? Muitas pessoas, por não entenderem esse fator, acabam querendo ter uma vida espiritual, mas que seja provado pelas suas sensibilidades. Então elas precisam sempre estar
sentindo alguma coisa, e esse sentir alguma coisa é na sua parte biológica, na sua parte emocional, que foi toda desenvolvida a partir das suas vivências. Mas quando você escuta a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, a Bíblia Sagrada diz que você precisa crer nisso pela fé, entendendo que a graça de Deus nos trouxe esta tão grande salvação, e que eu me aposso dela pela fé. Por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dessa forma, nós precisamos entender que no mundo espiritual e naquilo que podemos dizer nas questões eternas, existe algo que foi feito que os advogados chamam de ato jurídico perfeito. O que é um ato jurídico perfeito? É aquilo que não há contestação. Aquilo foi feito, está definido, está decidido e está acabado. Não tem contestação mais. É um ato jurídico perfeito. É isso, advogado? Aí o que acontece? Espiritualmente, quando você crê no Evangelho, você aceita Jesus Cristo como Salvador, você crê que Jesus Cristo morreu, e que você morreu em Cristo, no mundo espiritual, foi estabelecido um ato jurídico perfeito. Você nasceu de novo. O velho homem morreu. Morreu aonde? Morreu em Cristo. E ressuscitou com Ele, segundo o livro de Romanos. Não é algo que você precisa sentir, não é algo que você precisa ter uma visão, não é algo que você precisa ter uma sensação, é algo que você recebe e aceita pela fé. Pela fé, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Pela fé, eu creio, porque eu creio que Jesus foi o pagamento perfeito por todos os meus pecados, por todos os meus delitos. Eu morri nele, fui sepultado com ele, segundo o livro de Romanos, no batismo, e ressuscitei com ele. Preciso sentir alguma coisa? Não, eu preciso crer. Preciso ter isso claro, definido. Essa é a minha fé. Eu morri em Cristo, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele. Agora, o Espírito Santo de Deus, a partir dessa fé que o Senhor proporcionou ao meu coração, uma fé dada a todos, e todos podem ter essa fé. É assim que eu creio. Você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e crê nesta obra perfeita que foi feita na cruz do Calvário. Agora, aí que começa a situação que nós vamos abordar aqui. É o novo homem. Porque a Bíblia Sagrada diz em vários textos que, e eu quero que você leia comigo, né? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E ainda, em Romanos, capítulo 6, versículo número 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Preste atenção, que isso é muito importante. Essa é a base para nós entendermos a vida no Espírito e a vida na carne. Primeira coisa que se precisa entender: se você creu,
se você tem essa fé, você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você crê que Ele morreu na cruz do Calvário, você morreu com Cristo, foi sepultado com Ele no batismo, é um símbolo, é a pedagogia para você entender. Por isso, o batismo que fazemos é o batismo por imersão, não por aspersão. Eu não vou entrar aqui agora nesse debate, nessa discussão, mas é o símbolo que você é sepultado e morre, sepultado e ressurge com Cristo. E agora você vai ser uma nova criatura. Mas essa nova criatura é o Espírito Santo de Deus que vem morar dentro de você. E como diz lá no livro de 1 João, essa é a semente de Deus que vem novamente para dentro de mim. E esta semente não pode pecar. Por isso que o livro de João fala que nasceu de Deus, não pode pecar. Essa é a semente. E aí, como explicar então, pastor, que eu ainda tenho desejos? Aquele que gostava de batatinha frita vai continuar gostando de batatinha frita, aquele que gostava de churrasco vai continuar gostando de churrasco, aquele que gostava de verde vai continuar gostando de verde, aquele que gostava de amarelo vai continuar gostando de amarelo. É que a gente confunde as coisas. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Você crê efetivamente nisso. Agora, a vida que agora você vai viver, eu quero ler com você agora, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, preste atenção, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vou viver a partir desta fé. A mesma fé que trouxe a salvação até você, agora vai produzir em você uma nova vida no aspecto prático, no aspecto do dia a dia. E como que isso dá, pastor? Eu vou amanhecer num dia e não tenho mais vontade de nada daquilo que eu tinha antes. Não é assim. Pode acontecer? Pode, já aconteceu, mas não é assim. Nós sabemos de pessoas que tiveram que lutar contra vícios durante um bom tempo, pessoas que tiveram que fazer uma verdadeira desintoxicação da sua alma, aquilo que a Bíblia vai nos dizer que é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o que acontece? Esse homem, pela fé, o homem do pecado, o homem caído, o homem que estava indo para o inferno, o homem que era um derrotado, o homem que vivia para si mesmo, esse homem já morreu pela fé, porque você já se entregou pelo Senhor, para o Senhor Jesus. E esse homem velho, ele não tem poder de ressuscitar. E aí o que acontece? A gente tem a ideia de que o homem velho está ali, ele não morreu, na verdade ele está meio atordoado só. Mas a Bíblia diz que ele morreu. Por quê? Porque o ato jurídico perfeito foi feito em Cristo. Se você tem essa fé no seu coração, você morreu em Cristo, foi sepultado e viveu. Ninguém tem poder de ressuscitar a não ser Cristo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias. O velho homem está ali, mas ele quer voltar. Não, está morto. Mas o que faz essa latência? Paulo fala isso no livro de Romanos capítulo 7. Esse corpo da morte,
esse corpo que nós vamos ter outro. Você desenvolveu padrão para viver na carne, viver longe de Deus, fora da orientação de Deus. Você foi se aperfeiçoando nisso, fazendo a sua própria vontade, fazendo do seu próprio jeito, buscando suas próprias estratégias para alcançar os objetivos que você queria na vida. Isso é o padrão da carne, isso é o jeito da carne. Mas o que nós agora, pela fé em Cristo Jesus, vamos fazer? Nós vamos buscar dentro da palavra de Deus a orientação de Deus para vivermos essa nova vida a partir da orientação da Bíblia Sagrada. Tem gente, irmãos, que acha que o que é real é aquilo que sente no corpo. O que é real é aquilo que ele sente na sua pele, a sua sensoriedade. E eu vou provar para você, por dentro da ciência, que isso não é uma verdade. Por isso que você pode sim buscar novos padrões a partir da verdade da palavra de Deus para você viver. Você pode ler esse livro. Esse livro foi escrito por Oliver Sacks. Oliver Sacks ficou mais conhecido por aquele filme Tempo de Despertar. É antigo esse filme, que também é baseado numa experiência real que aconteceu. Pessoas que tiveram uma síndrome do sono e ficaram catatônicos por muitos anos e foram tratados por uma droga que eles acabaram voltando de um tempo grande de sono. Eu não vou falar sobre isso, mas você conhece o filme, provavelmente você já viu o filme. Mas ele escreveu um livro que eu tenho ele, né? O livro físico eu tenho em casa, porque eu precisei estudar na faculdade muitos anos atrás. Mas você encontra ele na internet, você pode procurar lá. O nome do livro é esquisito, mas é esse mesmo: O Homem que Confundiu a Sua Mulher com Chapéu. Esse é o nome do livro. E existem várias histórias de problemas neurológicos, de pessoas que tiveram desconexão do seu próprio corpo. Tem uma história lá, se você procurar lá, eu acho que é a terceira história. Ele dá o nome de Cristiane, se não me falha a memória, uma moça de 27 anos, que o nome da história é A Mulher Desencarnada. Porque ela teve, num certo momento, uma polineurite, que é uma inflamação no seu sistema nervoso, que afetou todas as raízes sensoriais, espinhais e cranianas. E ela não sentia o seu corpo. Para que ela pudesse sentir o seu corpo, ela tinha que olhar. Cada movimento que ela fazia, ela tinha que olhar. Levou 1 ano para ela começar a fazer as coisas mais ou menos normal. Normal ela nunca foi, nunca mais foi. Existem pessoas, acho que é o sexta história lá, ou a sexta abordagem, que é os membros fantasmas. Pessoas que perderam membros e que continuam sentindo dores nas pontas dos pés. Uma pessoa perdeu o dedo indicador, e cada vez que ela ia colocar a mão no rosto, sem o dedo indicador, ela ficava com a sensação de que ia furar o seu olho, porque aquele membro estava ali. Ele achava que estava ali. E esses membros fantasmas são muito importantes para quem usa prótese. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que a gente é o corpo. E essas histórias e muitas outras vão mostrar que, na verdade, o que nós somos são
padrões que foram estabelecidos desde a nossa infância e que nós nos manifestamos na vida a partir deles. Por isso que você pode ter gostos totalmente diferentes de pessoas que moram em outros lugares do planeta e que você vai achar totalmente esquisito, porque eles foram desenvolvidos a partir do seu biológico. Por isso, a Bíblia vai dizer, se o Oliver Sacks tivesse lido a Bíblia como a gente está lendo hoje, ele estaria entendendo que, na verdade, a realidade não é o corpo, é o espírito. Na realidade, é a alma que faz você ser quem você é, e não o seu corpo. E que o corpo tem os seus padrões, padrões que você criou, padrões da carne, para você se manifestar, para você fazer as coisas. E essa manifestação é chamado de corpo do pecado. Por isso que você ainda continua com suas sensações, suas vontades, seus desejos, e que agora você vai buscar na palavra de Deus para viver no Espírito essa nova vida com o padrão de Cristo. Por isso, é uma nova vida, é um novo nascimento. Tudo que você for fazer a partir de agora, você vai buscar a orientação não nos seus padrões da carne, nos seus desejos que foram desenvolvidos fora a orientação de Deus. Por isso que pode existir sim pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, entregaram a sua vida porque creram no ato perfeito, jurídico, feito na eternidade, mas ainda quando vão viver, quando vão se manifestar, continuam fazendo a partir desses padrões que foram desenvolvidos. A sua sexualidade é feita assim, seu trabalho é feito assim, suas amizades são feitas assim. Por isso, o que você precisa fazer é o seguinte, e nós não temos tempo, vamos continuar a semana que vem. Eu quero que você perceba o padrão que você fez ou que você tem para cada área da sua vida. Se é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, ou se é baseada na sua orientação da carne, seu jeito de ser, a sua forma. Porque se você estiver fazendo não por dentro da orientação da Bíblia, da palavra de Deus, você está vivendo na carne. Significa que você não é salvo. E aí vem um grande dilema. Não é que você está perdido. Se você já aceitou a Cristo como Salvador, você é salvo. Você é salvo em Cristo Jesus. Você já é uma nova criatura. Só que agora você precisa ter essa transformação do seu entendimento, porque senão você vai ser sempre um crente, uma pessoa, um cristão, um salvo, imaturo. E se você nesses padrões estiver agindo continuamente, isso em algum momento vai te trazer problemas. Por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja, porque lamentavelmente já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas quando vão agir, eles agem pelos padrões da carne que eles adquiriram durante a sua vida, muitas vezes fora da vida com Deus, fora da orientação do Senhor. Por isso, eu quero que você ore comigo hoje, e você se identificar na sua vida alguma área que na verdade você faz do seu jeito, tudo que você, irmãos, a base é Cristo, a nova vida é em Cristo, é em Cristo que nós estamos. Aonde que está a referência? Cristo. Se em alguma área da sua vida você não consegue identificar Cristo, é porque você não está vivendo no Espírito. Por exemplo, deixa eu usar
um exemplo básico. Se você, no seu trabalho, a única coisa que te motiva é a remuneração, muito provavelmente você está vivendo na carne. Se a única coisa que te interessa no teu trabalho, aquilo que você faz, é a remuneração, é possível que você esteja vivendo essa área na carne. Então, como é que eu tenho que viver? A Bíblia diz que eu tenho que trabalhar como se fosse ao Senhor, fazendo aquilo com amor. Esse é o padrão bíblico, é a palavra de Deus que fala. Aí eu vou buscar dentro da palavra de Deus para cada área da minha vida o que Cristo faria. E aí eu vou repetir isso para mim e vou falar. Se for preciso, eu vou pegar os textos que falam sobre isso, vou decorar, vou memorizar, vou buscar a transformação do meu entendimento e vou começar a agir exatamente como diz a palavra de Deus, em espírito, dentro dessa nova vida. Por isso é que a Bíblia fala que nós podemos sim não mais entregar, como diz a Bíblia Sagrada. Eu vou ler para a gente fechar aqui. Olha o Romanos 6:11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aqui vem o texto que eu acho assim mais revelador: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então você vai oferecer agora. Você é uma nova criatura em Cristo, você vai oferecer o seu corpo. A Bíblia fala lá no capítulo 12 de Romanos, como sacrifício vivo. E agora você vai viver essa nova vida pela palavra de Deus. E isso é viver no Espírito. Não significa que você vai levitar, vai ser um anjo, vai começar a viver uma vida totalmente espiritualizada. Não, você vai viver a sua humanidade no Espírito, através da palavra de Deus. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem recebe essa palavra? Eu quero orar com você agora, juntamente com você que está lá comigo acompanhando. Semana que vem a gente vai continuar. É um tema bastante vasto, e eu quero que você tenha certeza disso no seu coração. Você já nasceu em Cristo, você já é uma nova criatura, e agora você vai viver essa vida pelo Espírito Santo, que vai te conduzir nessas verdades. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho dito. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos neste momento, unindo a nossa fé, dentro desse propósito, meu Deus. Senhor, eu sei, ó Deus, que muitas pessoas ficam, às vezes, até perturbadas, porque o inimigo de nossas almas vem para tirar o sossego, a tranquilidade de uma vida salva. E quando nós não nos sentimos salvos com o ato perfeito que tu fez na cruz do Calvário, nós vivemos todos os dias querendo nos salvar, e vivemos só para nós mesmos, e vivemos muitas vezes baseado na nossa carne. Meu Deus, nos ajuda a entendermos essa tão grande salvação, e agora não mais vivermos na carne, mas vivermos através do teu Espírito, guiado pelo teu Espírito, que se utiliza da tua verdade, da tua palavra, dos teus valores, dos teus princípios eternos, para nos conduzir em vitória. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço
Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.